Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Que bom, mais um dia, mais um tempo de vitória, a despeito das circunstâncias, porque nós não olhamos para as circunstâncias, nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. E pela fé, nós somos mais que vencedores. Como que é bom a gente entender isso, entender todo o propósito de Deus para as nossas vidas, embora em algumas circunstâncias a gente fica preocupado, a gente fica assustado, fica até confuso com muitas coisas, porque são tempos tão difíceis, não é verdade? Um diz uma coisa, outro diz outra, e se as pessoas forem nessas notícias e não tiver um parâmetro definido em seu coração, realmente fica uma pessoa perdida, uma pessoa desorientada. E diante dessa situação, o inimigo das nossas almas aproveita para semear em nosso coração muitas coisas ruins. Eu já disse aqui em alguns vídeos passados que um coração agradecido é uma fortaleza inexpugnável, é uma fortaleza que ela não pode ser invadida pelo inimigo. Mas quando nós abrimos brechas, e qual é a brecha que nós podemos abrir? Nós sabemos que tem o pecado, nós sabemos que tem, às vezes, algumas permissividades em nossas vidas, mas uma das brechas mais perigosas que vai dar lugar a muitas outras situações é o descontentamento, ou seja, a murmuração, a queixa, a falta de um coração completamente rendido ao Senhor. Porque quando nós nos rendemos a Deus, nós deixamos Ele conduzir o barco da nossa vida. Há uma passagem nos evangelhos, ali nos momentos de Jesus com os seus discípulos, que Jesus obrigou eles a entrar no barco. Essa passagem é até assim um pouco intrigante, porque os discípulos ficaram assim talvez preocupados, alguns eram pescadores experientes e viam que poderia ter alguma nuvem escura, algum presságio de tempestade. Mas Jesus disse, vamos. E os discípulos então obedeceram e entraram no barco com Jesus. Jesus tinha tido um dia muito cansativo, curando as pessoas enfermas, ensinando o evangelho do reino. Então Jesus aproveitou ali aquele momento de pausa no barco e deitou em um canto, usou ali um daqueles sacos de carregar material naquele barco, talvez uma rede, e ali ele fez daquela rede, fez daquele saco um travesseiro e começou a dormir. E a tempestade veio. E não era uma tempestade pequena, era uma grande tempestade. Os ventos batiam naquele barco, as ondas abalavam as estruturas daquela embarcação. E os discípulos, mesmo experientes, eles ficaram apavorados e foram acordar o Senhor e disseram, Senhor, nós vamos afundar. O Senhor não se importa que nós pereçamos aqui nessa tempestade, no mar. Vai acabar tudo, Senhor. Vai acabar todo o projeto, vai acabar todas as coisas, todos os nossos sonhos, todos os nossos ideais, tudo vai acabar. Jesus se levantou a sua mão e mandou o vento sossegar. E ordenou às ondas que aquietassem. E na mesma hora houve uma bonança.
Tem até um ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança. Quando os discípulos viram que o barco aquietou, que as ondas sossegaram, que o vento acalmou, eles ficaram assustados, eles ficaram assim, aturdidos, e perguntavam uns para os outros: quem é este? E eu fico imaginando que muitas vezes nós nos deparamos com as mesmas situações e ficamos preocupados que o nosso barco vá afundar. Ficamos assustados de que as coisas possam fracassar nas nossas vidas. Queridos, até pode, se o Senhor não estiver no barco. Se o Senhor não estiver no barco da sua vida, mais cedo ou mais tarde, este barco vai afundar. Porém, se Jesus está no barco da sua vida, pode ter certeza que você chegará a um porto seguro. Foi essa a experiência que os discípulos tiveram com o Senhor, entre inúmeras outras. Mas o que eu quero dizer neste momento é que mesmo que a tempestade esteja batendo contra a sua vida, o vento tenta te derrubar, lembre-se de que o Senhor está no barco. Mas não se intimide de chamá-lo. Senhor, me socorre! Senhor, me ajuda! Jesus até perguntou para eles: vocês ainda não têm fé? Não que não era para chamar o Senhor, mas talvez eles mesmos poderiam acreditar um pouco mais. Porque Jesus disse: vamos para o outro lado. E este sair de um porto e chegar até o outro é a certeza que nós temos. O que vai acontecer no caminho é que são elas. E ali, entre a partida e a chegada, havia uma tempestade para eles passarem. Quando nós estamos com Jesus, a chegada é certa. Creia nisso. Embora até passe por uma tempestade. Mas tenha fé que se o Senhor disse: vamos para o outro lado, nós vamos. Então exercite essa fé. Exercite essa confiança. Vai chegar momento em que você mesmo terá que usar da autoridade do nome de Jesus, erguer a sua mão e falar: vento, aquieta-te. Ondas, sosseguem. Vai chegar este momento em que você vai ter que se levantar como um leão e dar um rugido e profetizar essa vitória na sua vida, na sua família e no nosso país. Senhor, abençoe o nosso país. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus. Cesse tempestade, aquieta-te ondas tempestuosas, porque o Senhor ordena a bonança. Venha sobre o Brasil cura, venha sobre o Brasil paz, em todas as direções venha a paz. E o Senhor abençoe todas as autoridades instituídas, todos os poderes da República. Deus os abençoe e que possamos crer e que possamos ver acontecer o milagre em nosso Brasil. Porque o Brasil, embora seja uma terra ainda pecaminosa, de um povo, mas é um povo
que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. É um povo jovem, como aquele povo de Nínive, que Deus ordenou a destruição sobre aquele povo. E Jonas, o profeta, chegou lá até com muitas ressalvas na vida dele, e ele atravessou a cidade dizendo que Nínive seria subvertida, ou seja, Nínive seria destruída. E do rei às crianças, até os animais, todos se prostraram diante do Senhor em humilhação e jejum. E Deus voltou atrás e avisou a Jonas que a cidade não seria subvertida. Jonas ficou até chateado com aquilo. Mas o Senhor disse para ele: eu não terei misericórdia de 120 pessoas, 120 mil pessoas, que era aquela cidade, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. E muitas vezes o que acontece no Brasil é exatamente isso. É um povo que não sabe discernir. Não conhece o caminho a seguir. Não conhece as consequências das suas escolhas. Ah, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que possamos olhar para Cristo. Brasil, volte-se para Cristo. Volte-se para o Senhor. Brasil, ouça a voz do Senhor e se arrependa dos seus pecados, para que Deus venha com grande misericórdia, cura e restauração sobre o nosso país e sobre o povo de Deus que habita aqui nesta terra. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a sua igreja. Na leitura de hoje aqui, que eu tenho sempre feito um breve comentário, em 2 Crônicas, há um episódio muito interessante aqui na vida de Manassés. Manassés foi o rei que ficou mais tempo. Ele chegou a reinar 55 anos. Muito tempo para reinar. Mas ele iniciou muito mal. Ele fez coisas terríveis, ele até sacrificou filhos dele a deuses pagãos. E o que aconteceu? Deus pesou a mão sobre a vida dele e ele foi para o cativeiro. E lá ele se arrependeu e fez uma oração de arrependimento e de quebrantamento, e Deus restaurou a vida de Manassés, restaurou o reinado de Manassés, e ele voltou e fez coisas que ele não fazia antes. Ele buscou o Senhor e ensinou, e admoestou, e animou o povo também a buscarem ao Senhor. Então, além dele ter uma experiência pessoal com Deus, ele foi um pregador. Ele ensinava e ele animava o povo a buscar o Senhor. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma noite abençoada, uma noite de alegria e uma noite de fé. Que Deus renove nesta noite a sua fé e a sua esperança. E que o dia de amanhã você possa se levantar na força do Senhor. E que essa seja uma noite que você, ao colocar a sua cabeça sobre o seu travesseiro, você possa ter um bom sono de descanso e de reparação. Fiquem com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.